A Câmara, os deputados, né, está aprovando um projeto que permite venda de medicamentos em supermercados, né? O texto ainda vai passar por uma sanção presidencial, né? E essa proposta prevê que remédios fiquem separados de produtos ofertados em gôndolas comuns. E o texto também exige a presença de um farmacêutico durante esse horário de funcionamento. Isso trata um pouco da questão do comportamento de consumo, cruzado com a questão do comportamento hipocondríaco. Olha, Rafa, ele é um tema muito sensível que me pega, né, por conta dessa banalização que eu acredito que acaba existindo sobre o medicamento e aí principalmente sobre as questões de saúde mental. Então, eu sou totalmente contra essa proposta, porque eu acredito que ela vai trazer mais prejuízo do que benefício para as pessoas. Eh, Aqui em Criciúma, onde eu moro, facilmente a gente encontra aí nas ruas principais do centro da cidade 6, 8 farmácias na mesma rua, e aí nem é rua tão grande assim. Só que aí já é um acesso fácil, e imagina isso dentro do supermercado. É como se essa medida ela tivesse pensando só na praticidade, nessa conveniência que acaba sendo imediata, e tem toda uma lógica, e a gente sabe, de consumo e venda por trás, né? Isso aí acaba influenciando ainda mais o nosso comportamento, a nossa cultura sobre essa medicalização, sobre esse auto se medicar. A gente sabe que quando algo se torna muito fácil, né, ele acaba a ser usado também com uma maior frequência. E eu digo isso dentro das situações que a gente encontra na nossa sociedade. O exemplo, eu acho que o mais recente que a gente tem é a questão da aposta online, né? A questão das bets, que ficou acessível e aí acabou, né? Que, enfim, teve toda essa epidemia e pontos Nem negativos. tudo que é liberado é bom, né? Porque eu acho que o perigo é isso, né? Quando passa por uma avaliação do governo e essa avaliação ela não está simplesmente aprovando uma proposta de lei. É como se ela estivesse chancelando que isso não tem perigo, né? É quase como se fosse isso, né? E quando a gente fala aí dessa lógica, né, essa lógica mercantil, a gente não está levando em conta aí que as pessoas vão acabar, né, se automedicando com muito mais facilidade, e aí vão reforçar a nossa cultura de solução rápida também, né? Se aí eu tenho algum problema de, sei lá, ansiedade, insônia, só o medicamento basta, né? Ele tá de uma forma muito acessível, muito prática. Então isso acaba reforçando essa mentalidade que está muito presente hoje, né? Que aí, quando algo está desagradável, a gente vai lá e procura uma solução rápida, sem entender o contexto, né? Sim. À primeira vista, isso parece ser só positivo, né? A questão da praticidade, você ir só num local ali, comprar tudo e ir embora para casa, resolvi meu problema, né? Mas quando você coloca medicamentos ao lado, no caso aqui, diz que vai ficar separado, né? Eu acho que eles estão percebendo que vai ter crítica em relação a isso. Mas está dentro do mercado. E da mesma forma que existe um local separado para bebidas alcoólicas, por exemplo, né? Então, assim, crianças geralmente não vão lá, mas adolescentes vão, né? Porque as crianças estão acompanhadas dos pais, mas os adolescentes não estão, né? Aí a questão dos medicamentos. Será que os pais vão ter os mesmos cuidados de não levar os filhos nessa sessão de medicamento? Porque a gente sabe que tem. Tipo, você vai na farmácia, é comum você levar uma criança na farmácia. Não é algo assim, perigoso. Ninguém pensa isso. Né? Aí você chega na farmácia e tem lá aquela bala fine, né? De bananinha, tem moranguinho. Então, existem produtos, né, já com apelo visual e saboroso para a É o criança. sorvete e o energético que fazem mal e são vendidos na farmácia. Exatamente, né? E, tipo assim, existe já uma questão de transformar a farmácia em mercado
E agora o mercado quer se transformar em farmácia. E o que que isso cria é isso que a gente estava falando agora, que você estava falando agora, que isso passa uma mensagem de que essas coisas, elas estão normalizadas, né? Parou-se ter esse critério, ou está tentando, né, tirar esse critério de que o medicamento ele é uma necessidade pontual, né? Então eles querem transformar o medicamento numa coisa rotineira. E aí eu paro para pensar assim, mas será que as pessoas estão doentes constantemente? Então isso é uma demanda de mercado, né? Então isso naturalizou estar doente, o que é para mim um absurdo, né? As pessoas deviam estar saudáveis a maior parte do tempo, não doentes. Então você existe uma demanda, você cria ali a solução, ou se está tentando essa questão, lógico que é um pouco de cada coisa, né? De querer vender medicamentos como sinônimos de saúde, como sinônimos de bem-estar, como se fosse quase um suplemento alimentar, como se fosse um componente para complementar as necessidades diárias, né? Tipo assim, você vai comprar um arroz sempre, você vai comprar um medicamento sempre, né? É uma coisa que ela passa a entrar na lista de compras como uma coisa natural, uma coisa comum. Ela sai daquele local que é eventual. Não, eu preciso de um medicamento quando eu estou com dor, quando aí eu preciso ir no médico, eu preciso me atentar em meus hábitos. Não, a gente coloca tudo no mesmo patamar. E esse é o perigo, né, Cid? E não tanto para a gente que é adulto. Claro que existem pessoas hipocondríacas, né, que têm um problema com isso, mas principalmente a mensagem que a gente está passando para os mais novos, para os adolescentes, para as crianças, né, que para elas agora está sendo tudo nivelado, ó, é tudo uma questão de necessidade doméstica, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter é isso, não encarar como aprovado, como seguro, e ter os nossos próprios critérios, né? As nossas próprias precauções, assim como você citou a Bet. A Bet virou uma epidemia, inclusive a gente pode fazer um vídeo sobre isso, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, né? Que saiu um projeto de lei agora que o governo está prestando a assistência remota a pessoas viciadas, né? Inclusive a gente vai fazer um vídeo sobre isso, então acompanha aqui no canal. Então, resumindo, é isso, né, Cid? Bom, essa foi a nossa opinião. Se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário. Você acha que facilitar o acesso e ele vai aumentar esse cuidado com a saúde ou ele vai só aumentar esse hábito de medicar-se sozinho? A gente quer muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.